Hoje refletiremos sobre uma promessa maravilhosa que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. A palavra de Deus nos lembra em Romanos capítulo 15, verso de número 4, o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4, que palavra linda! Mas não devemos esquecer que, embora essas coisas tenham sido escritas para nossa admoestação, também aconteceram como exemplos. Como nos diz a primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 10, 11. Os filhos de Israel deveriam ouvir os profetas de Deus. Mas por quê? Porque eles diziam a verdade. Essa era a razão básica. Mas a segunda razão era porque eles os preparariam para ouvir o mensageiro final, o profeta final, o Senhor Jesus Cristo. Aqui encontramos um dos poucos casos em Deuteronômio onde Moisés fala sobre si mesmo. Moisés se coloca como um modelo, um paradigma para o ministério profético. Ele estabeleceu o padrão para cada futuro profeta. Por mais distinto que fosse o papel de um futuro profeta em Israel, nenhum seria como Moisés, até que viesse o mediador da nova aliança. Os líderes oficiais do judaísmo no primeiro século ainda estavam procurando e esperando pelo cumprimento dessa profecia de Moisés. Eles perguntaram até para João Batista, em João capítulo 1, verso de número 21, és tu o profeta? E João responde, não. Filipe, depois de conhecer Jesus, foi encontrar Natanael e disse a ele o seguinte: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. João capítulo 1, verso de número 45. Um dia, enquanto Jesus estava conversando com os judeus, ele disse algo interessante. Ele disse assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 5, verso de número 46 a 47. Pedro, em sua mensagem no Pentecostes, ele declara em Atos capítulo 3, verso de número 22 a 23, o seguinte: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Pedro estava dizendo que a busca do povo por um profeta, que havia começado com a profecia de Moisés que lemos, encerrou em Cristo. O paralelo entre Moisés e Jesus é impressionante, irmãos e irmãs. O profeta Moisés, em seu papel de líder do povo e porta-voz de Deus, foi fundamental na fundação do primeiro reino, o reino de Israel. Embora tenha sido seguido por muitos profetas genuínos, nenhum se comparou a ele. Jesus também marcou a vinda de um novo reino. Não era um reino político
deste mundo, mas o reino de Deus. O profeta Moisés mediou a aliança, que seria a constituição de Israel, cujo verdadeiro rei era o Senhor. O profeta Jeremias sinalizou o fim desta era e apontou para uma nova aliança e um novo tipo de reino. Esses pontos proféticos do passado encontraram o seu cumprimento, a sua execução em Jesus Cristo. Algumas pessoas ainda perguntam: por que Deus não se revela hoje? Amigo, amiga, irmão e irmã, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus colocou o ponto final no final da frase. Ele não tem nada mais a dizer ao mundo do que disse através de Jesus Cristo. Devemos ouvi-lo. Na transfiguração, Deus Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mateus 17:5. Ouça a Cristo. Ele tem a palavra final. Para os crentes de hoje, o Senhor Jesus Cristo é a revelação final de Deus, a plenitude de Deus, a revelação da glória de Deus ao homem. Isso é o que Moisés está dizendo aqui nesse texto de Deuteronômio que nós acabamos de refletir. Deus contigo. Um bom dia.